Quero falar com os irmãos hoje, continuando a série Conectados. Quero falar sobre estar conectado à videira, estar conectado com Jesus. Irmãos, algo interessante é entender que só tem vida aquilo que está conectado. Se você pegar a parte de um corpo, ela só tem vida se estiver conectada ao corpo. A igreja é a mesma coisa, a nossa vida com Cristo é a mesma coisa. É ilusão caminhar sozinho, é ilusão a gente achar que sozinho a gente consegue alguma coisa. A maneira saudável de nós vivermos é estar conectado na vertical, conectado com Cristo, e estar conectado na horizontal, conectado com os irmãos. Não tem como nós vivermos de uma maneira saudável, uma maneira intensa, se nós não estivermos conectados com Jesus e conectados com a igreja, com os irmãos. Nós vemos uma geração que nós gostamos de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quem é assim? Fala a verdade. Sim ou não? Só eu sou assim. Para otimizar tempo, quem faz duas coisas ao mesmo tempo? Seja sincero. É errado, mas às vezes você está dirigindo, eu preciso responder essa mensagem. Deixa eu ganhar tempo. Muitas vezes aquilo que adianta pode atrasar, né? E quantas coisas nós queremos fazer ao mesmo tempo? E quer um exemplo? Muitas vezes nós estamos querendo servir a Jesus, fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Irmãos, nada de errado que eu vou falar, mas se for somente esse momento está errado. Quem aqui lava a louça ouvindo uma palavra, um louvor? Quem aqui, às vezes está trabalhando, põe uma pregação no fone e vai lá? É errado fazer isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas a partir do momento que esse vira o momento de devocional seu com Deus, a partir do momento que esse é o momento que você tenha tempo com Deus, se torna errado. Porque você está dividindo o tempo de Deus com outra tarefa. Não tem nada de errado você fazer isso quando é um up, só um bônus. Mas não substitui o tempo de mesa, o tempo de oração, o tempo de devocional, o tempo de intimidade. Qual o nosso problema nesses dias, irmãos? Que nós vivemos uma vida tão corrida que o nosso tempo devocional com Deus se tornou aquele tempo no trem, com todo mundo conversando, você ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, e isso aí valeu como devocional. Ou muitas vezes você acorda, a primeira coisa que você faz antes de escovar os dentes, se trocar, é pegar o celular e começar a ver o Instagram. Aí você vê lá um Reels, mó bênção, aquela palavra motivacional, com 3 versículos. Uau, já li 3 versículos logo às 6 horas da manhã. E você acha que isso é o seu devocional do dia. Então é tempo de nós reavaliarmos o quanto que nós queremos estar conectados com Cristo, para ter uma intimidade profunda com Cristo. E quanto nós estamos dispostos a parar um pouco a nossa vida corrida para sentar 1h30 e estar também conectado com os irmãos na igreja, no GC e em tantos outros lugares. Porque nós vivemos um tempo que nós queremos fazer tudo ao mesmo tempo e acabamos não fazendo nada. Eu quero ler com os irmãos, o texto está lá em João, capítulo 15, do versículo 1 ao 17. É um texto longo, mas eu queria muito que você prestasse atenção, porque de uma maneira breve e expositiva, eu quero compartilhar sobre ele hoje. E esse texto fala sobre nós estarmos conectados à videira, né? Que é Jesus. E esse texto é interessante que ele vai nos ensinar algumas lições, né? Para a vida. Sobre a importância de estar conectado, a importância de ser saudável nesse corpo. Amém? Quem achou, diga amém. Então vamos ler. Diz assim: eu sou a videira verdadeira, versão NVT. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador ou agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele, o pai, corta. E todo ramo que dá fruto, ele poda para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, não estiver conectado, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim, sem estar conectado, vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável e seca. E esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas
se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes serão concedidos. Aquilo que ligar na terra será ligado no céu, como diz Mateus. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como meu Pai, como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, a sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento: amem uns aos outros como eu amo vocês. Versículo 13: não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não vos chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidências, não tem intimidade, não tem relacionamento com seus escravos. Agora, vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse, ou seja, intimidade. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e os chamei para irem produzirem frutos duradouros, para que o meu Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. E este é o meu mandamento: amem uns aos outros. É interessante que no versículo 12, ele também diz para amar uns aos outros. Ele está repetindo isso. Eu quero orar com vocês sobre essa palavra. Feche seus olhos, por favor. Não deixa que nada te tire atenção nesse momento, que dispersa. Coloque seu celular no vibra ou desliga ele. Não responda ao WhatsApp agora. Mas separe um tempo de qualidade com o Senhor. Fala: Senhor Jesus, nós queremos abrir o nosso coração. Nós não queremos que nada venha tomar o seu lugar nesse momento. Não queremos que nada venha competir com a tua presença. Nós queremos 100% dedicar ao Senhor esse momento. Para que o Senhor venha falar conosco, venha falar com a igreja. E assim, através dessa palavra, nós possamos estar conectados ao Senhor. Estar conectado em Cristo, estar conectado ao Pai, estar conectado na videira. Para que nós possamos sim estar saudáveis, frutificando, crescendo, fazendo a tua vontade e seguindo o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, então não tem como a gente viver saudável se nós não estivermos conectados. Uma das grandes características de um corpo é, o corpo ele só é saudável quando tem uma boa circulação. Quando para a circulação, o corpo começa a necrosar, apodrecer, começa a perder o movimento. E a vida com Deus não é diferente. Enquanto nós estamos conectados, estamos saudáveis, estamos circulando a vida. Mas quando para, gera morte. E isso é um princípio para tudo. Água parada gera morte. Um corpo parado num leito de hospital gera morte, começa a ter problema. Então nós somos feitos para viver em movimento e viver dentro do propósito conectado. E a grande questão, quanto nós estamos vivendo conectado? Porque esse texto, ele é um texto muito rico, não sei se vai dar tempo de falar tudo, mas a grande questão é o quanto que nós estamos dispostos a ouvir o Pai, estar conectado com o Pai, e isso da maneira que eu tenho uma intimidade com Cristo vertical, isso de alguma maneira vai refletir na horizontal. É por isso, ao mesmo tempo que Jesus está falando sobre o Pai, e é Jesus falando aqui sobre o Pai, há um momento que ele fala sobre amar uns aos outros. O que tem a ver amar uns aos outros se ele está falando sobre estar conectado com o Pai? Tudo. Porque não tem como eu viver uma vida com Deus saudável se eu não consigo viver uma vida saudável com os irmãos. E a mesma verdade ao contrário. Não tem como eu estar saudável com o meu irmão se eu não estou saudável com Deus. Porque é uma intimidade completa, irmãos, ligado ao Pai e ligado à igreja, aos irmãos. Então a primeira coisa que nós vemos nesse texto, em João capítulo 15, versículo 1, ele diz que ele é a verdadeira videira e o Pai é o agricultor. Irmãos, não tem como ter uma vida espiritual saudável se nós não estivermos na fonte. E a fonte é Cristo. Cristo é a videira. Isso representa a presença. Mas também o Pai é o agricultor, aquele que cuida, aquele que direciona, aquele que ensina. E quanto que nós estamos vivendo nessa fonte? Porque quando nós estamos na fonte correta, irmãos, há crescimento, há direção, há fruto.
E a Bíblia diz que nós vamos ser conhecidos pelos frutos. Que tipo de fruto nós estamos gerando? João capítulo 14, versículo 6 diz o quê? Jesus disse: eu sou o caminho, verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra forma, irmãos, de nós estarmos conectados. Então a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, se nós queremos viver uma vida saudável com Cristo, nós precisamos estar na fonte. Esse é um princípio, não tem como nós substituirmos. Estamos vivendo um tempo que nós queremos substituir coisas. Nós queremos fazer coisas e nós nos sentimos bem muitas vezes. E esse é o problema. Muitas vezes a gente troca uma intimidade com Deus para fazer uma obra social. É errado fazer obra social? Mas é errado trocar intimidade com Deus? Você entende quanto aquilo que é bom se torna errado quando a gente perde o propósito? E muitas vezes a gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente faz tanta coisa boa, mas tanta coisa sem propósito que se torna errado. Existe uma frase que diz assim: a coisa certa no tempo errado se torna errado. E muitas vezes a gente está com uma motivação super certa de fazer tanta coisa certa, mas nós fazemos tanta coisa errada porque perdemos a motivação ou o propósito correto. Então a Bíblia já começa nos ensinando nesse texto que Jesus, ele é a videira, a verdadeira videira. Isso fala de intimidade, fala sobre estar conectado. Não tem como ter um fruto saudável se não estiver conectado à fonte. E uma videira bonita tem uma raiz boa. Para ter um ramo saudável, precisa ter uma raiz saudável. E diante disso, quanto que nós estamos conectados na fonte? Aí o versículo 2, ele fala sobre a questão de todo ramo que estando nele, né? Não fala ramo que já caiu, que apodreceu. Ele fala, não, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Por quê? Coloca um monte de laranja saudável e coloca uma laranja podre no meio. As laranjas saudáveis vão mudar a realidade daquela laranja podre? Aquela laranja podre vai mudar a realidade das laranjas saudáveis? Sim ou não? Então por que Jesus diz que ele corta todo o ramo que não dá fruto? Porque aquilo não vai ser influenciado pelos bons e vai começar a dar fruto. Mas aquele ruim vai começar a influenciar os bons e vai começar a estragar. Então nós temos que entender. E ele diz o quê? E aquele que dá fruto, ele poda. Para quê? Para produzir ainda mais. Ou seja, ser podado, irmãos, muitas vezes parece algo ruim. Eu lembro uma vez que eu estava numa célula e tinham 3 pessoas que a gente estava treinando para ser um líder, né? Célula eu falei porque faz muitos anos atrás. E eu lembro que uma vez a gente foi mais firme com algumas coisas, atitudes, tal, como um discipulado. E eu lembro que uma pessoa chegou para mim e falou, pastor, você é muito injusto, né? Não era pastor, né? Eu era um líder, discipulador, nem lembro. Falou, Douglas, você é muito injusto. Eu falei, por que eu sou injusto? Porque você me trata de um jeito, e tem um monte de gente nova na célula, chamava célula, que você trata diferente. Eu falei, você acha isso? Ele falou, acho. Eu falei, deixa eu te explicar algo. Aquelas pessoas, elas são bebês na fé, elas não podem ser cobradas de algo que elas não conhecem. Assim como um membro da igreja não vai ser cobrado como um líder é cobrado. Quanto mais é dado, mais é requerido. E eu falei, você está sendo cobrado de uma maneira diferente, porque você tem um potencial, as pessoas olham para você como um líder, e as pessoas veem você como referência. Ou seja, o que é a verdadeira poda, irmãos? A poda é nos fazer crescer, e às vezes a gente não entende isso, a gente acha que está pegando no nosso pé. Olha o que a Bíblia diz, abra comigo em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Amém? Hebreus 12, 11. Diz assim: nenhuma disciplina é agradável no momento que é aplicada. Nenhuma correção, algumas versões ainda diz correção, não é agradável no momento que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Quem gosta de ser corrigido aqui, irmãos? Quando você erra no trabalho, o chefe chega e fala, meu, você está errado. Quem gosta de ouvir isso? Fala a verdade. Alguém gosta? Não. Mas a Bíblia diz assim, mais tarde, porém, essa correção que parece tão ruim, que parece que, está pegando no meu pé, porém, mais tarde ela produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos.
Ou seja, a primeiro momento, irmãos, uma poda não é vista com bons olhos. Porque, eu estou fazendo tudo certo. Eu estou gerando, eu estou produzindo. E tá apertando mais. Mas esse é o princípio da poda. Quanto mais fruto, mais poda para que possa dar mais fruto. Ao contrário do corte. Que aqui quando ele diz aqui que o ramo que não dá fruto ele corta, ele está tirando. Está anulando, está acabando. Por quê? Porque aquilo está atrapalhando. A Bíblia diz lá em Mateus 7, depois você lê, ele diz o quê? Que uma árvore boa não tem como dar fruto bom. Fruto ruim, aliás. E uma árvore ruim não tem como dar fruto bom. Ou seja, o versículo 19 diz o quê? Que por isso toda árvore que não produz frutos bons, ela é cortada e lançada ao fogo. Então, diante disso, a nossa vida, irmãos, nós somos chamados para frutificar. E para frutificar, nós precisamos ser podados. E o que é ser podado? Muitas vezes ouvir um não. Existem vários tipos de pessoas, irmãos. Existe o tipo de pessoa que muitas vezes vai ter que falar, calma, vai com calma, respira. Não, hoje não. Tem pessoa que você vai ter que dar uma segurada. Mas tem pessoas que ao contrário, você vai falar, vai faz, você tem que fazer. Por quê? Perfil. Você está preparando. E é interessante que Jesus está trazendo essa analogia da videira, como a verdadeira videira, falando sobre uma intimidade com Deus, onde também vai gerar uma intimidade na horizontal com a igreja. Mas isso também, muitas vezes, Deus está tratando a gente. Enquanto nós estamos dispostos a aceitar os processos de Deus para nos preparar. Porque a poda muitas vezes é gerar dor. A poda muitas vezes é gerar um sentimento de injustiça. Opa, peraí, por que isso? E eu não estou falando isso pessoal com o irmão. Muitas vezes você com Deus. Deus, por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está permitindo isso? Muitas vezes a poda do Senhor vem com situações que a gente não entende. Para que a gente possa ser trabalhado, para que a gente possa continuar gerando fruto, para que a gente continue no mesmo propósito. E continuando, é interessante que ele diz sobre permanecer em Cristo, versículo 4 e 5. Ele está falando sobre uma intimidade com Deus. Ele está falando sobre a gente muitas vezes ser podado para dar mais fruto. Mas desde que o fruto seja saudável, com o propósito correto de estar em Cristo. Irmãos, dar fruto, tem um monte de gente que dá fruto. Mas a grande questão é que tipo de fruto nós estamos dando. Nesse texto aqui, no versículo 4 e 5, é interessante que ele fala sobre a gente permanecer, né? Versículo 4, ele pega e fala sobre o quê? Permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Há uma condição. Nós muitas vezes falamos, Deus me ama, eu vivo do jeito que eu quero. Não. Se você quer ter uma intimidade profunda com Deus, para Ele permanecer em você, você precisa permanecer nele. Há respostas. Muitas vezes nós temos um entendimento errado da Bíblia. Muitas vezes eu ouvi muitas pessoas dizendo assim, nada me separa da presença de Deus. Mentira, a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz em Romanos 8, 38, 39, que nada nos separa do amor. Amor e presença é diferente. Deus continua nos amando mesmo a gente não querendo. Deus continua nos amando mesmo a gente fazendo coisa errada. Mas presença é resposta. Presença é intimidade. Presença é posicionamento. Nada nos separa do amor, mas da presença o nosso pecado separa. É por isso que Jesus diz na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Que momento é esse que Jesus diz isso? O momento que o meu pecado e o seu pecado entram sobre ele. Porque naquele momento foi o primeiro momento que Jesus vê o que é viver sem a presença de Deus. Porque ele nunca tinha experimentado aquilo. Mas quando entrou o pecado, não pode ter presença. Então nós temos que entender que Jesus diz aqui, aquele que permanece em mim, eu permaneço nele também. Ou seja, há uma resposta. Quanto que você está disposto a permanecer em Cristo? Em viver o propósito? Em permanecer mesmo na injustiça? Em permanecer mesmo nas lutas? Porque intimidade, irmãos, não é concordar com tudo. A grande questão é que muitas vezes nós estamos vivendo uma geração tão frágil, uma geração tão superficial, que nós só queremos fazer aquilo que nós gostamos ou concordamos. É por isso, não para no casamento, não para no trabalho, não para em relacionamentos, porque nada está bom. E muitas vezes nós estamos da mesma maneira com Deus. Talvez hoje você só troca de igreja, mas amanhã você quer trocar de Deus. Não, Jesus não está fazendo mais, será que o Buda vai fazer? Será que o kardecismo vai fazer? E assim por diante, você vai começar a procurar em outros lugares. Quem resolveu o meu problema, eu estou junto. É por isso que Jesus diz, aquele que permanece em mim,
eu permaneço nele também. Ele diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. E só tem como ser um ramo saudável, nós somos os ramos se nós estivermos conectados, permanecer nele para produzir fruto. Versículo 5 diz que aqueles que são ramos e permanecem em mim, produz frutos. O problema é que hoje a gente quer gerar fruto sem presença. A gente quer gerar fruto sem permanência. A gente quer gerar fruto sem participação. E esse é um problema. A Bíblia diz lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Nós vamos ler bastante a Bíblia. Gálatas 2:20. Diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo nesse corpo terreno, nesse corpo natural, pela fé no Filho de Deus, quem me amou e quem se entregou por mim. Irmãos, o quanto que nós estamos dispostos a viver por Cristo, não por nós. Em Coríntios diz o quê? Diz o quê? Que nova criatura sou, o velho homem já morreu, agora tudo se fez novo. Irmãos, tudo se fez novo de verdade na sua vida? Você deixou de ser ignorante, você deixou de falar besteira, você deixou de ter atitudes erradas? Porque se tudo se fez novo, aquilo que era passado não pode continuar na sua vida. E isso está falando sobre a questão de nós permanecermos em Cristo. Irmãos, nada contra quem usa essa expressão, tá? Mas muitas vezes essa expressão se tornou uma realidade no dia a dia da nossa vida. Pai, eu entro na tua presença. Tem gente que ora assim, nada contra. Mas o problema é que quando você tem essa mentalidade que você só entra na presença de Deus no momento que você está orando, os outros momentos você vai estar à vontade de fazer qualquer coisa, porque Jesus não está com você. Irmãos, todo momento a presença de Deus tem que estar conosco. Nós precisamos ter esse entendimento, essa sabedoria para isso. 1 João, capítulo 2, versículo 6. Eu vou ser um pouco rápido nas leituras paralelas aqui, não no texto principal, para a gente poder ganhar tempo, tá? Quem afirma que permanece nele quem? Em Deus, em Cristo, deve viver como Ele viveu. Irmãos, não tem como nós permanecermos em Cristo se as nossas atitudes não são parecidas com Cristo. Porque uma das maneiras de estar conectado ao Pai é gerar a mesma natureza. Uma videira, que tipo de fruta ela dá? Fala aí, irmãos. Ficaram com medo? Vamos lá, uma videira, opção A, dá figo, dá maçã ou dá uva? Uau! Vamos lá, se uma videira, conectada na videira, um ramo vai dar o quê? Uva, porque está conectado. Não tem como uma videira dar maçã, por quê? Porque não é a natureza dela. A mesma maneira, se nós nos parecemos com Cristo, se estamos conectados, como diz esse texto, quem permanece em Cristo, vive como Ele viveu. Ou seja, não tem como eu ter uma outra natureza, porque eu preciso ter a mesma natureza daquilo que eu estou conectado. No versículo 6, João 15:6, aqui ele nos mostra, irmãos, sobre quem não permanece em mim é jogado fora. Ou seja, e ele usa uma palavra que às vezes para o crente novo, o crente dessa geração vai ficar ofendido. É imprestável e seca. Nossa, credo, precisa falar assim? Não sou eu que estou falando, irmão, é a Bíblia. Ou seja, são queimados. O perigo de estar desconectado, irmãos, é de ter um esfriamento. É de viver uma esterilidade espiritual, não gerar mais. E ir para o juízo, porque quando fala do fogo ser queimado, esse fogo que está falando aqui não é da presença de Deus, mas Deus, fogo presente. Não, não é sobre esse fogo. O fogo que está falando aqui sobre ser queimado é juízo. Por quê? Porque não permaneceu na presença, porque não se parece com Cristo. Olha o que a Bíblia diz, em Apocalipse 3,16. Diz assim: mas, porque é como água morna, nem quente e nem frio, eu vomitarei da minha boca. Irmãos, sabe qual é o problema de ser morno?
Às vezes, eu não sei você, mas quando eu era novo convertido, eu pensava que morno era melhor que frio. Mas o problema do morno, sabe o que é? Repita comigo: indiferença. Ele diz que o problema não é ser quente ou frio, porque decidiu. Sabe por quê? O frio é aquele que não quer a presença, e o quente é aquele que busca a presença. E quem é o morno? O que está em cima do muro. Tanto faz. Eu quero, não quero. Se você quer, eu também quero. Se você não quer, eu também não quero. Sabe qual é o problema do morno? Indiferença. O frio é um problema, porque ele não quer, mas ele decidiu, ele é decidido, ele tomou uma decisão, ele saiu de cima do muro. O problema desse desconectar é gerar um esfriamento espiritual, uma esterilidade espiritual, onde não gera mais. E esse é o grande problema. E olha aqui que Hebreus, Novo Testamento, diz no versículo 6, versículo 4 ao 6. Olha a seriedade. Diz assim, versículo 4, 5 e 6, diz assim: pois é impossível trazer de volta ao arrependimento aqueles que já foram iluminados, que já experimentaram os presentes, as dádivas celestiais, e se tornaram participantes do Espírito Santo, que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir, e que depois de todas as experiências se desviaram. Sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento, pois ao rejeitar o Filho de Deus, a rejeitar Jesus, eles voltaram a pregá-lo na cruz, expondo a vergonha pública. Sabe o que o autor de Hebreus está dizendo aqui, irmãos? Quando nós decidimos viver desconectado ou viver morno, indiferente, é como nós estarmos crucificando Jesus novamente. Como nós estarmos colocando Jesus todo dia na cruz novamente, ou seja, anulando o sacrifício que ele fez na cruz. Todas as vezes que eu vivo de uma maneira indiferente e decido viver desconectado, onde eu não preciso de nada, eu não preciso de Deus, eu não preciso de pessoas, porque, irmãos, quando eu falo que eu não preciso de pessoas, eu estou indo contra a palavra de Deus, porque o próprio Deus criou pessoas e disse: não é bom que o homem viva só. O Senhor nos criou para relacionamento. Então o perigo de estar desconectado, irmãos, é que muitas vezes nós perdemos o propósito, esfriamos, vivemos por conta, vivemos por si, vivemos sozinhos. Aí o versículo 7, João, no versículo 7, ele continua dizendo que aqueles que permanecem nele nas palavras, o que pedirão receberão. Aí é claro que aqui a gente tem que ter muito cuidado na hermenêutica, né, na palavra, de entender o que é tudo que eu pedi eu vou ter. Não é luxo, mas é aquilo que a Bíblia diz lá em Mateus 6, né? Buscar-me-eis e me achareis. Aliás, isso é Jeremias. Buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as coisas, estas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o que esse texto está nos ensinando, irmãos? O que é estas coisas? Provisão, necessidade, cuidado. O problema é que muitas vezes nós vivemos de uma maneira tão vazia que nós achamos que Deus, ele tem que nos dar tudo que nós queremos. Aí Deus virou um servo nosso, né? Eu quero isso, e muitas vezes a gente entende errado. É por isso que muitas vezes as pessoas não querem mais Deus, porque tem uma frustração. Eu pedi algo e Deus não me deu. Deus não é tão bom assim. A grande questão é quanto que nós estamos dispostos, irmãos, a viver conforme a vontade de Deus. Porque tudo aquilo que for debaixo da vontade de Deus, nós vamos receber. Olha o que diz 1 João, capítulo 5, versículo 14. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre, amém? E que lhe pedimos algo conforme a nossa vontade? Não, a vontade dEle. Ou seja, irmãos, como que nós vivemos debaixo de uma presença e de uma maneira saudável nós recebemos tudo que nós pedimos? Quando nós estamos debaixo da vontade dEle, e tudo que nós pedimos com sensibilidade é a vontade dEle. Ou seja, isso também fala de estar conectado à videira. Ou seja, estar conectado diante da igreja, diante dos irmãos, mas diante de Cristo. E o versículo 8, ele continua falando sobre frutificar, ele serve para glorificar Deus. Às vezes a gente não para pensar nisso, né? Mas o versículo 8 aqui, quando ele diz assim, quer ver?
Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória ao meu Pai. E demonstram aos meus discípulos de verdade, que demonstram que são de verdade meus discípulos. Ou seja, repita comigo assim: frutificar glorifica a Deus. Irmãos, às vezes a gente acha que frutificar traz glória para nós, né? Uau, eu sou bom, tá? Olha como que eu sou dedicado. Não. Frutificar não tem outro propósito se não for para glorificar a Deus. E esse é o grande desafio, porque ele fala que quando a gente frutifica da maneira certa, nós mostramos que nós somos discípulos de Jesus. O quanto que nós somos discípulos, de fato, irmãos. Filipenses 1:11, abre aí comigo ou leia na projeção. Filipenses 1:11, diz assim: que vocês sejam sempre cheios do fruto da justiça, que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e o louvor de Deus. E Mateus 5,16, a Bíblia diz que as nossas obras devem brilhar, para que vejam e louvem ao Pai. Ou seja, toda obra tem que glorificar o Pai. Diz assim, ó, da mesma forma, suas boas obras devem brilhar. Não é o Douglas deve brilhar, mas as obras que estão sendo feitas, para que todos os vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Ou seja, irmãos, quando ele diz aqui sobre frutificar, tem um propósito correto. Quando mais nós frutificamos, mais nós glorificamos ao Pai. Amém? Posso ouvir um amém por isso? Quando você frutifica, você está dando glória ao Pai. Às vezes você acha que glorificar a Deus é dar um glória a Deus aqui no culto. Você acha que glorificar a Deus é falar aleluia. Mas glorificar a Deus através das nossas ações também. Através das nossas respostas. Através do perdão. Através da humildade. Através das boas obras. Quais são essas boas obras? Toda decisão, toda atitude que nós temos que se parece com Cristo. E continuando, irmãos, versículo 9 e 10, ele vai falar sobre permanecer no amor de Cristo. Aqui ele fala que ele nos amou primeiro, né? Ele fala, eu amei como o Pai amou, e permaneçam no meu amor. É interessante que ele diz o quê? Ele diz, quando vocês obedecem os meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim eu também obedeço os mandamentos do meu Pai, e permaneço no amor dele. É interessante, irmãos, esse texto nos ensina a importância de permanência, a importância da constância, que é algo tão difícil nos dias de hoje. 1 João capítulo 4, versículo 16. Diz, sabemos quanto Deus nos ama e confiamos em seu amor. Deus é amor. E quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Irmãos, Romanos 8, 38 e 39, também não vou ler para ganhar tempo, eu falei quase agora. Ele fala, Paulo diz, eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem os anjos, nem os demônios, nada pode nos separar do amor de Deus. Ou seja, o amor de Deus ele tem que ser maior que qualquer coisa. E é interessante que Jesus está falando sobre o amor nesse versículo 9 e 10, e lá no final ele vai voltar a falar sobre o amor. Sobre amar um ao outro, ele fala sobre a importância da horizontal também. Ou seja, o amor, irmãos, não é para viver o oba-oba, o amor é para viver debaixo do propósito de Deus, da obediência. E obediência não é legalismo, mas é resposta, é amor. E o versículo 11, depois ele diz o quê? Agora para que completem a minha verdadeira alegria. Ele fala sobre a comunhão, né? Versículo 11. E ele pega e fala, para que fiquem repletos da minha alegria. Ou seja, quando nós obedecemos, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós trazemos a alegria ao Pai também. Quem tem mais que um filho aqui? Você ama um mais que o outro? Amor é igual para todo mundo, sim ou não? Agora seja sincero, um traz mais ou menos alegria que o outro? Seja sincero, sim ou não? Você falar que não é mentira. Tem filho que traz mais alegria que o outro, sim ou não? Através de uma resposta, através de uma atitude, através de um desempenho, sim. E aqui ele não está falando sobre ser amado ou não, mas ele está dizendo que quando a gente vive debaixo do propósito, nós trazemos alegria. Ou seja, respostas. A importância de dar a resposta certa, irmãos.
E depois aqui, ele diz, né, Salmos 16:11 diz: tu me mostrarás o caminho da vida e me darás a alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Irmão, se nós também não temos a alegria de viver com Deus, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Se nós não temos a alegria de viver com Deus, o que nós queremos fazer no céu? Então nós precisamos ter um propósito nisso. Se estar aqui hoje é só um peso, a gente precisa rever nosso cristianismo. Nós tem que ir lá pagar a promessa, tem que passar o cartão. Ufa, estou livre, mais uma semana livre. Virou um check-in de academia isso aqui. Não, fui lá, paguei o preço, está pago. Não é sobre isso, irmãos. Aqui não tem que ser um dia para você provar que você é crente. Aqui tem que ser um dia só para demonstrar o que você viveu a semana toda. Ainda que às vezes a gente usa, né? Vem para o culto, se abasteça para viver a semana. Mas muitas vezes você tem que ser cheio a semana toda no seu quarto, na sua intimidade, para aqui você ser um canal para ser usado. Para orar um pelo outro. Sabe por que às vezes a gente tem dificuldade de orar um pelo outro? Porque às vezes a gente está vazio. Eu não tenho nada para dar. Porque quando eu estou cheio, eu tenho um prazer de ser um canal de Deus. Falar, Deus, me usa. Às vezes é uma luta. Fala, ora por alguém. Quase ninguém vai. Por quê? Porque a gente só quer receber, a gente não quer dar. Ou às vezes a gente nem tem, né? Porque a gente não está buscando. A Bíblia também, no versículo 12 ao 15, ele fala sobre o amor sacrificial e a amizade com Cristo. Ele fala, não vos chamamos mais servos, escravos. Porque o escravo não tem intimidade. Mas eu vos chamo de amigo. E isso traz uma intimidade, irmãos. E ele diz que o verdadeiro amigo dá a vida um pelos outros. Ou seja, Cristo deu a vida por nós. Não porque nos via como servos, mas nos via como amigo. E essa é a intimidade que nós precisamos ter, irmãos. 1 João 3,16, 1 João diz assim, sabemos o que o amor, porque Jesus deu sua vida por nós. Portanto, também devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Irmãos, quanto que nós estamos dispostos a dar nossa vida pelos nossos irmãos? Quanto nós estamos dispostos a perder uma hora do nosso dia para abençoar alguém? Quanto nós estamos dispostos a deixar de comer uma pizza hoje para Deus nos usar em outra coisa? Porque quando ele diz que um verdadeiro amigo dá vida pelo irmão, ele está dizendo assim, a gente precisa mudar o nosso conceito de viver só como servo. Eu vou para a igreja, vou ser um servo, vou ser um bom staff, vou ser um bom ministro, eu vou ser um bom pregador, eu vou ser um bom tio da classinha, tia da classinha. Mas será que nós estamos aqui só com um coração de servo? Só de servir, só de trabalhar, só de cumprir o propósito? Ou será de amigo? Porque o amigo é aquele que tem prazer, irmãos. O amigo não reclama de dormir 2 horas da manhã se precisar te ajudar. E Jesus nos vê como amigo, Ele não quer nos ver como servo. Mas muitas vezes a gente só vê Jesus como alguém que pode nos servir, só um servo. O que você vai fazer para mim hoje, Jesus? Quanto nós estamos dispostos? Em Apocalipse 3:20, quando Jesus diz, né, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele, e ele comigo, fala de intimidade, fala sobre ter uma amizade, fala sobre relacionamento. Faz quanto tempo que você não deixa o Senhor, você não abre a porta do seu coração quando Jesus bate? Faz quanto tempo que você não tem uma intimidade? Nós precisamos valorizar a nossa amizade com Cristo, porque traz presença. Mas nós precisamos amar com entrega, não com interesse. E o versículo 16, ele diz o quê? O versículo 16, ele diz assim, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Irmãos, quantas vezes na sua vida você disse assim, eu aceitei Jesus? Quem falou isso já? Eu falei, fala a verdade. Agora, pelo contexto, que não foi nós que escolhemos Jesus, mas Ele nos escolheu. Foi nós que aceitamos Jesus ou Ele que nos aceitou? Às vezes a gente acha, a gente quer ter a razão, né? Eu aceitei Jesus. Não, você só se rendeu porque você viu que sozinho você era um imprestável. Não tinha nada de bom, assim como eu também. E nós entendemos que Ele nos escolheu e a gente se sente privilegiado por Ele ter nos escolhido primeiro. A Bíblia não diz que nós escolhemos Jesus, mas aqui no versículo 16 ele diz que Ele nos escolheu. Não foi vocês que me escolhessem, mas eu os escolhi. Irmãos, diante disso a gente precisa aprender algo. Ele nos escolheu muito antes de nós pensarmos qualquer coisa. Como diz lá em Jeremias, antes
da sua criação no ventre da sua mãe. Antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já tinha um propósito, já tinha um chamado, eu já tinha algo para você. O chamado de Deus para a nossa vida vai muito além, muito antes do que nós conhecermos a Ele. Ou seja, quanto nós estamos dispostos a se render a Ele e declarar assim: eu quero essa presença, porque Ele nos escolheu. É por isso lá em 1 Pedro 2,9 diz que nós somos povo escolhido, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, né? Geração eleita. Porque Ele nos escolheu, não foi nós que decidimos ser isso, mas Ele nos escolheu para isso. Mas qual o propósito de tudo isso, irmãos? Para frutificar, para viver o propósito, para impactar vidas, para viver de uma maneira intencional. E por último, a banda já pode subir. Versículo 17, ele encerra dizendo assim: este é o meu maior mandamento, amem uns aos outros. Irmãos, é interessante que uns versículos atrás Jesus disse isso: amem uns aos outros. E ele termina dizendo: amem uns aos outros. Sabe por quê, irmãos? Não tem como nós refletirmos uma intimidade saudável com Cristo na vertical se nós não conseguirmos expressar isso na horizontal. Se eu não consigo expressar isso no meu relacionamento com a minha esposa, será que eu amo Jesus de verdade? Se eu não consigo expressar isso na vida com meus amigos, será que eu amo Jesus de verdade? Porque o tema aqui, ele diz aqui: amem uns aos outros. E o mandamento que o Senhor nos deixa é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. Quanto que nós realmente amamos a Deus acima de tudo, onde nada toma o lugar de Jesus? Nenhuma louça, nenhuma tarefa, nenhuma responsabilidade, nenhuma preocupação. Romanos 13,10 diz: o amor não faz mal ao próximo. Portanto, o amor cumpre todas as exigências da lei de Deus. Jesus, no Novo Testamento, ele resume a lei, né? Nós formos falar da lei judaica, tem mais de 613 leis, mas os 10 mandamentos, né, escrito lá, quando Deus dá para Moisés no monte, são 10. Mas é interessante que Jesus, no Novo Testamento, ele vem e resume toda a lei em amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu irmão como a ti mesmo. Quando Jesus diz isso, e aqui em Romanos está dizendo sobre quando nós amamos, nós cumprimos todas as exigências da lei. Sabe por quê? Quando você ama, você não rouba. Quando você ama, você não mata. Quando você ama, você não adultera. Todos os 10 mandamentos. Quando você ama, você não dá falso testemunho. E 1 Coríntios 13 diz que o amor é bondoso, o amor é paciente, o amor tudo sofre, o amor tudo crê. É interessante que ele diz que o amor nunca desiste e ele não perde a fé. Ele sempre tem esperança e sempre mantém firme. Estar conectado com Cristo, irmãos, sem amor é impossível. Porque 1 Coríntios 13 fala, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, se não tiver amor, de nada vale. Ainda que eu operasse milagres, movesse montanhas, se não tivesse amor, é só barulho. Quanto nós estamos dispostos a amar como Cristo amou a igreja? No nosso casamento, irmãos. Porque Efésios capítulo 5, versículo 22 diz que nós devemos amar as esposas como Cristo amou a igreja. Como Cristo amou a igreja? Se entregando por ela. Quanto nós estamos dispostos a se entregar? Quanto nós estamos dispostos a viver pelo amor? Ah, mas eu acho injusto isso. Quem diz que o amor tem razão, irmãos? Se nós queremos estar conectados com Cristo, nós vamos demonstrar isso no dia a dia. O fruto, ele é resposta de ações. O fruto, ele é resposta de atitudes. E nós vamos ser conhecidos, como a Bíblia diz, pelos frutos. Ou seja, nós precisamos permanecer em Cristo não por uma religião, mas nós precisamos permanecer em Cristo porque nós entendemos que Ele é a fonte da vida. Se você estiver conectado com Cristo, irmãos, porque é só uma religião, amanhã outro Deus pode surgir na sua vida. Por quê? Porque a religião vai falar mais alto. Agora, se você estiver conectado com Cristo, porque Ele é muito mais que uma religião para você, você vai frutificar mesmo em tempo de crise. Você vai obedecer mesmo em tempos difíceis. Você vai amar mesmo quando há injustiça. Por quê?
o propósito de Cristo é estar conectado. Quero te convidar a fechar seus olhos por um instante.